Você acha que as fantasias, elas têm que ficar no mundo do imaginário ou ir a fundo dentro delas? Então, depende da fantasia. Nem todas você consegue colocar em prática, né? O legal é quando você tem um parceiro, uma parceira que topa aquela fantasia. Qual é o limite do saudável e o não saudável? Você estando entre 4 paredes e o seu parceiro, a sua parceira concordando com aquilo, topando com aquilo, não tem problema nenhum. O problema é quando aquilo é forçado, quando aquilo vem de um abuso, né? Então esse é um problema, quando a pessoa faz apenas para te agradar, mas ela não está curtindo aquilo, quando aquilo vai, né, para um lugar público, sendo que é um atentado ao pudor. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E aqui estamos nesta quinta-feira para apresentar mais um assunto relevante e hoje picante, hein, Rojão? Hoje é muito gostoso. Hoje vai ser gostoso. Opa! Hoje falaremos... Será que eu aprendo? Talvez um pouquinho hoje, né? Mas o assunto de hoje, gente, é: mulher gosta de sacanagem? Ui! Quem Pode Podcast. Vamos lá, qual é o nosso provérbio desse filósofo? O provérbio não, né? Nesse pensamento desse filósofo do século XX, o Pedro de Lara, que eu falo pra vocês, você não sabe quem é? Procura no Google pra entender quem foi esse filósofo pensador do século XX. O filósofo do lírio que era vocalista do Led Zeppelin. Parece o Robert Plant. Mas a frase dele, o pensamento de hoje é: cuidado com a tentação. O diabo está sempre de plantão. Poxa vida, e hoje é justamente sobre a tentação. Hoje, dia 25 de novembro, é o 329º dia do ano do calendário gregoriano. Como eu já disse, é o que estamos. Faltam apenas 36 dias para eu abrir aquela cidra maravilhosa. Do bug do milênio. Exatamente, eu tô quase desistindo. E hoje estamos a um mês do Natal. Olha. Então eu quero aproveitar e dizer que se o papai e a mamãe está com problemas aí, não vai ter festa de Natal esse ano, aproveita para dizer que o Papai Noel não sobreviveu ao Covid e aí não vai ter presente. Que trauma. Dá para dar uma economizada. Mas os fatos marcantes deste dia 25 de novembro? Olha, só como fato, então, eu tenho que lá no ano de 571 a.C., o Sérvio Túlio, rei de Roma, comemora o triunfo por sua vitória sobre os etruscos. Ah, que beleza. Que bacana, não é? Veja só, além disso, então, nós temos aí os aniversariantes do dia. Você sabe quem foi Ricardo Montalbán? Ator mexicano? Não. O Sr. Herc da Ilha da Fantasia. Mas ele faleceu em 2009. Ele faria aniversário hoje. Tá. Fora isso, nós temos Ana Paula Padrão, a grande Ana Paula Padrão. Quantos anos? A Masterchef. Fazendo 70 hoje. Nem parece, tá né? Tá bem, ela tá muito bem. Tá muito bem. Além disso, também temos a Virginia Cavendish também, fazendo 39. E a Thaís Araújo também é outra atriz, grande atriz brasileira também, fazendo seus 50 anos. Olha, parabéns a todas elas, nem estão parece muito também. bem. E hoje é dia de alguma coisa, Rojão? Tem assim, a memória triste é que faz um ano que o Diego Armando Maradona foi embora, né? Hoje. Que pena. E é isso. O abraço especial de hoje vai pra onde? O abraço especial de hoje vai pra Cafelândia, lá no Paraná. Olha só, um abraço pro pessoal de Cafelândia, que toma muito café, será? Deve tomar muito café. Você foi até lá ou não? Eu vou agora quarta-feira que vem. Ah, maravilha. Então traga um café de Cafelândia pra gente. Exatamente. Rojão. Mas hoje, mais do que especial, a nossa convidada, gente, ela é a mais honrada, famosa, difícil. A gente teve que entrar numa fila enorme, porque todo podcast a quer, todo mundo a deseja. Mas para quem não sabe, ela é escritora, psicóloga, sexóloga e consteladora. Para quem não sabe, ainda vai entender o que é uma consteladora. Com vocês, Rose Vilela!
Tudo bem, Rose? Tudo ótimo, prazer. Eu devia ter te chamado de doutora, Rose. Doutora, por favor, doutora Pode Rose. chamar de Rose, Oh, pode chamar obrigado. de Rose. Desculpe, viu, Rose? A gente aqui é meio mal educado. Não né? tem problema. Eu agora fui até o banheiro, passei um pouquinho de fricô atrás da orelha pra ficar cheiroso. Que gostoso, é cheiroso o fricô, né? Eu gosto daquele cheiro. Eu fico perfumado, cara, quando... Nossa. Rose, que bom que você está aqui com a Prazer. gente. Eu sei que você é uma pessoa super conceituada para estar num podcast tão vagabundo igual esse aqui, né? E que bela voz, né? Sim, Que demais. bela Obrigada. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. O prazer viu? é mais do que nosso e a gente agradece muito. Para quem não sabe, a Rose também é amiga da Liris, que esteve aqui, que é nossa amiga também, que a gente admira muito, que falou sobre a pepeca saudável. E com isso, a gente trouxe a Rose, que além de ser psicóloga e sexóloga, ela vai dar umas dicas, vai falar um pouco desse universo que tanto deixa a gente intrigado, Rose. Então eu já vou começar te perguntando, mulher gosta de sacanagem? O que vocês acham? Não sei, se você tem umas que sim, umas que não. Tem quem sim, tem quem não. Tem quem sim, tem quem... Exatamente. É. Tem algumas que sim, tem algumas que não. O que acontece, né? No universo feminino, pensando em homens e mulheres, as mulheres são muito mais reprimidas. Hoje, um pouco menos, mas não que não sejam ainda, tá? E às vezes os próprios parceiros reprimem as parceiras, né? Pensando numa relação heterossexual. Então tem algumas que gostam, mas escondidinho, não conta. E uma das coisas que a gente orienta, porque se a gente pensar com relação às disfunções sexuais, o que mais aparece no consultório é o transtorno do desejo sexual hipoativo. O que é isso? Eu ia É o que eu ia perguntar. O que é isso, né? É uma disfunção sexual super recorrente que é a falta de desejo. É a baixa de libido. Então isso É a frigidez ou não? Então, hoje a gente não chama mais de frigidez, né? Mesmo porque frigidez eu penso que é só feminino. Tô errado? É referido à mulher, né? Mulher frígida, mas a gente não utiliza mais esse termo, mas que é a antiga frigidez. Mas é a mulher que não tem desejo e os homens também. Eu sou um viu? senhor, é por causa disso. Mas veja só como é. Inclusive tem uma música dos Rolling Stones que fala: ela é tão gostosa, mas ela é fria comigo. Então, o que é esse tema, né? Esse fria pode ser fria na forma de abordar, no contato, não necessariamente na cama, porque às vezes socialmente é fria, aquele tipo que não gosta de toque, de contato, não é do mimimi, né, do beijinho, do abracinho, do tchu-tchu-tchu, mas na cama devora. Então, não necessariamente. Me dá um tempinho, por favor. Deixa eu respirar, né? Então, depende aí do contexto. Pode ser fria na cama? Pode ser fria na cama. É aquele tipo que fica mais quietinha, mais paradinha, que não geme, que não expressa o desejo, as vontades, como gosta, como não gosta. Então, depende muito o que é esse fria. E a química de parceiro para parceiro também muda completamente, né? Completamente. Aquela pra minha namorada homens e que era mulheres. uma porcaria comigo, com a pessoa que ela teve depois, ela pode ser... Ou ao contrário, né? Ou ao contrário. Eu tenho um amigo que uma vez falou que ele tinha uma namorada que assim, com ele ela era super ativa, super, né, fogosa e depois com outra, ela falou, não, ele não é muito de ficar... Então também o homem tem esse papel o nome disso importante. é saudade também. Não, varia muito. Tem uma coisa da química, tem uma coisa... do quanto a outra pessoa também te deixa à vontade. Tem uma coisa assim que é super interessante, né? Casais que estão há mais tempo juntos, eles vão ficando mais tímidos ao longo do tempo. Que engraçado, era para ser mais. Interessante. Deveria, né, teoricamente, ter mais intimidade. Alguns sim, mas eu vou te dizer que na minha prática clínica, porque eu atendo muitos casais, não é o que aparece. Então, assim, os casais que estão ali vão intimidando. 10, vão ficando com vergonha, sabe assim, ai, que ridículo, né? Vou gemer, vou fazer uma dancinha, vou fazer uma brincadeira. A pessoa meio que se sente ridícula naquele... Em vez de sentir tesão, começa a dar risada. Mas também tem o povo que força, né? Põe a cuequinha de trombinha de elefante, aí não dá. Tá vendo, Rogério? Te falei que não era legal. Mas tem umas coisas. Mas, enfim, a erotização, então quando a gente fala, a mulher gosta de sacanagem, não gosta? A mulher gosta, sim.
né? Só que isso vai depender da mulher. Tem mulher que gosta de uma coisa mais, como eu posso dizer, mais picante, mais assim, porque tem uma visão do masculino e do feminino. Então, teoricamente, o homem seria mais pornográfico e a mulher mais erótica. Mas tem muitas mulheres que gostam dessa pornografia mais pesada, né? E onde é que estão essas mulheres, né? Então, e nem todas falam. Sabe aquelas coisas inconfessáveis? Por quê? Por conta da criação. Você sabe me dizer se isso é mundial ou é uma coisa cultural brasileira? Muito cultural brasileira, né? Muito cultural brasileira, mas não que não se estenda para outros lugares. O que reprime e oprime? A criação, né? É uma das primeiras coisas dentro de casa. A religião e aquelas coisas, né? Quando a gente fala de criação, pensar no que vai passando de geração para geração. É transgeracional essa coisa da repressão. E os meninos também, né, são reprimidos de alguma forma. Mas menos, né, Rose, eu acho? Menos por quê? Porque a gente tem a cultura do machismo, né, que é aquela coisa, segura suas cabras que meu bode tá solto. Verdade. Então o menino, ele é incentivado, né, não, vai lá, paquera, pega mesmo, transa, faz. E você sabe que é muito interessante? Outro dia eu fui dar uma palestra numa escola, adolescentes. E aí, conforme fui conversando, e aí eles falando, porque menina que fica com vários é galinha. Eu falei, galinha da minha época, né? Olha que eu sou antiga. É nada. Eu sou das antigas. Eu falei, ainda a molecada. A herança vem, então, o vocabulário vem como herança. E não só o vocabulário, mas essa imagem, né? A ideia de que o menino pode ficar com várias. E a menina que fica com vários, eu falei, gente, né? Mas que estranho, né? Evolui e ainda continua com esse pensamento. A mesma coisa. Mas assim, provavelmente traz de casa isso, né? Só pode ser. Com certeza. De casa, entre, né, a molecada ali. Embora vem mudando, né? Se a gente pensar de anos, né, atrás, anos atrás, engraçado, né? Quanto tempo atrás? 2010. Você não entendeu a piada. Anos atrás. Eu acho que se falasse anos à frente... É pior, né? Eu tô achando que vocês estão falando que é tipo, vai pouco tempo atrás as coisas, né? Não levanta essa bola que a mulher marca golaço, cara. É a primeira. Olha, é a primeira vez que eu tô chorando de rir aqui, porque eu não tinha entendido a piada mesmo. Olha, é a primeira mulher que faz a piada no lugar da frente da gente. Ó, já tá ganhando pontos aqui com a gente. Bom, mas até perdi. Qual que era o papo? Bom, pensando, né? Os adolescentes anos atrás. Sim. Tem mudado, né? Tem mudado. Ainda tô rindo. Eu sou um pouco atrás. Não vamos mais falar anos atrás. Tá bom. Vamos ter aqui compostura. Isso, exato. Então tem uma mudança. E porque a gente tem que pensar, os pais passam aquilo para os filhos que eles conseguiram aprender. E às vezes os pais têm muita dificuldade de falar de sexualidade com os filhos. Eu sempre recebo perguntas, né? Qual é a idade ideal de falar sobre sexo com os filhos? Bom. Então, qual que é a idade? É a idade que a criança começa a manifestar esse interesse. E que idade que é essa? Quando ela começa a falar, de onde que eu vim? Como é que eu fui parar na sua barriga? Que isso coincide muito, porque o que está acontecendo, né, internamente na criança? Ela está desenvolvendo a inteligência. Então, assim como ela pergunta, por que a lua aparece à noite, o sol de dia, por que tem estrela, os porquês, começa aquela fase dos porquês, ela vai perguntar porque é da natureza, da curiosidade e desse desenvolvimento da inteligência. Então, ela começa a associar Lé com Cré, né? Né? Nós todos. Então, como é que eu fui parar na sua barriga? Como é que eu fui... Então, isso já é uma conversa de um contexto de sexualidade. E você lembra, Rose? Então não tem idade, né? Você lembra quando você teve essa curiosidade? É que você tá mencionando agora, eu tô lembrando quando eu tinha, e tô lembrando do meu pai falando, não lembro quais palavras, mas eu lembro que houve essa conversa e eu era muito pequeno. E só antes de você falar, eu lembrei do saudoso Chico Anísio, né? Que ele contava que o menino chegou pro pai, de onde veio? O pai falava, blá, 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 blá.
Meu amigo veio de Macaé. Então, isso é importante também. Quando a criança traz esse questionamento, você sempre devolver para ela, por que você quer saber disso? Porque às vezes é isso. Na escola meu amiguinho falou que veio de Macaé. De onde eu vim? E aí o pai vai lá, pega a enciclopédia, né? A Barça. A Barça. Pega a Barça. Vai estudar, né? Fica todo sem jeito de falar. E aí ele se atina. Pô, por que você quer saber disso, cara? Depois que ele já sofreu, né, pra poder pegar todo o conteúdo, ele fala, meu amigo veio de Macaé, eu queria saber de onde que eu vim. Então, sempre devolver pra criança e ir respondendo à medida que ela for perguntando. Porque quando você fala, eu lembro de quando rolou esse papo, neste momento você pode reprimir um filho, dependendo de como você responde. Para com essa conversa, que besteira, eu não sei. Meu pai brigou comigo, falou, tira o colã agora que eu te explico. Não dá. Tira essa polaina ridícula e esse colã e vem aqui que eu te explico. Então, isso é uma forma de reprimir, porque a criança, ela não tem essa conotação. Ou a mesma coisa, também é uma recorrente, né, que eu recebo. Porque o meu filho de 3 anos fica se masturbando. Opa! Criança de 3 anos, ela tá estimulando, ela tá mexendo porque é gostosinho. Não tem conotação sexual nenhuma. Então, quem tá vendo uma masturbação, uma conotação sexual é o adulto. É quem tá criticando. É porque então não sabe lidar. Não é então, quando crítica, as pessoas né? perguntam, eu acho muito legal, porque é uma oportunidade de poder informar. Porque pai e mãe é de carne e osso, né, gente? E não sabe lidar com aquilo. E às vezes fica desesperado. O que eu faço? Né? Rose, eu deixo, eu não deixo? Ser psicólogo facilita a vida ou não? Ou você também tem suas agulhas? Facilita pra quê? Depende. Não, porque parece que você tem a resposta. Vocês têm sempre as respostas. A gente tenta, mas tem que lembrar que, né, psicólogo é gente. Exato, é isso. Algo te horroriza ainda ou não? Claro, tô falando dentro de uma certa normalidade, que tem coisas que é crime, que é bizarro, que não dá, né? A gente teve um podcast... na verdade não foi nosso. Fomos convidados, um podcast que está até no ar, e falou sobre uma senhora que deixou o cachorro diabético, né? Mas por quê? Porque ela viúva colocava doce na região genital e o cachorro ficava lambendo. E era a forma dela ser estimulada. Porque na cabeça dela, ela ainda tinha ligações com o falecido marido. E ela achava que o marido tinha encarnado no cachorro. Ela tinha essa crença. Mas vocês sabem que tem gente que não precisa o marido encarnar no cachorro, né? Que usa o cachorrinho. Então, aí, assim, mas algo te surpreende, Rose, ou não? Não, esse tipo de história, não, né? Tá dentro das... Sim. Porque quando a gente fala de sexualidade, tem as fantasias e tem as parafilias. O que é, né, uma parafilia? O transtorno do desejo. É quando tem um excesso, é quando a pessoa atravessa a linha ali, né, do que é uma fantasia, o que eu trago para a relação para poder estimular, para ser legal. Então, quando eu considero que é uma parafilia, que é uma distorção, né, que aí você já parte para uma questão mais, vou colocar entre aspas, doente da questão. Quando isso é recorrente, passa por mais de 6 meses, quando a pessoa só consegue praticar o sexo através daquele tipo de fantasia e quando aquilo agride o outro, né? Quando você ultrapassa esse limite que você está ofendendo ou agredindo. Então, por exemplo, o exibicionismo, isso é atentado ao pudor. A pessoa fica se masturbando ou querendo transar em lugar público. Isso tem muito. Então... Teve há pouco tempo, eu não sei, alguns anos atrás aí, um cara que se masturbava no ônibus, né? Bom, isso já acontecer. Ele ejaculava nas pessoas. Isso tem muito. Tem o froteurismo. São pessoas. É uma disfunção sexual. É uma parafilia, né? É uma disfunção mental, né? Não é uma disfunção sexual, mas a pessoa tem um comprometimento aí sério. Pode até ter um transtorno de personalidade também, enfim. Mas isso é um atentado, né? Você ficar se masturbando ou roçando. O que é o froteurismo? É a pessoa que fica roçando na outra. E tem pessoas que pegam o horário do rush mesmo, metrô, ônibus, pra
para poder se satisfazer. Nossa, então, na vai pandemia passando, esse cara ficou beliscando azulejo. ficou só na... E se eu for na casa dele, nem encosta no azulejo, que não deve ser muito lá sadio. Exatamente. Então vira e mexe, aparece, né? A gente ouve noticiário, tem até campanhas no metrô de você denunciar. Aí, a pessoa foi pega, mas depois o juiz deu lá que ele não cometeu um crime, né? Foi só uma... acho que foi assim. Criou uma certa polêmica. Ô, Rosa, quando você estava estudando, ou na juventude, teve aquele filme do Woody Allen, Tudo que você quer saber sobre sexo e nunca teve coragem de perguntar. Você gostava desse filme já? Porque todas essas questões que você tá falando tem no filme. Tem no filme. Tem ele, acho que é... Ai, não lembro quem é o ator, que ele tem uma cabrinha. É isso que eu ia falar, da cabra, né? Nossa, eu não lembro eu assisti, mas não lembro. Agora você falou da cabra. Essa cena. É o Gene Wilder. É o Gene Wilder. É verdade. Mas, já assisti esse filme. Mas isso já te cativava? Porque assim, você cativava. Cativava. Me fale mais sobre isso. O que você quer dizer sobre isso? A cabra, o filme em si ou o tema? Eu vou chegar onde eu quero ir. Não é esse que tem os espermatozoides que ficam empurrando, assim, é muito engraçado. Segura, que só uma masturbação. Exato. E o Woody Allen vestido de esperma. É verdade. E a mãe dele também no final, né? E vem uma teta enorme. Esse filme é genial, mas eu digo assim, ele te chamava a atenção porque eu imagino... Pro tema. Pro tema, porque eu imagino assim, você se formou em psicologia. Como é que... O que já te levava pro lado da sexologia? Então, quando eu fiz a formação à faculdade, eu não tinha ideia ainda de trabalhar com sexualidade, porque não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Hoje, talvez tenha alguma matéria, alguma cadeira que fale sobre sexualidade humana, porque é... comportamento, né? Nossa vida. Como é que você nasceu? Né? Você veio... Meu pai já me falou. Do pepino, tira o colã, a cegonha, né? A cegonha, então, é fundamental. Enfim, mas na minha época não tinha. Uhum. Mas quando eu me formei, depois eu fui... Porque assim, você faz a faculdade, mas o que vai mesmo te gabaritar para atendimento, para área clínica, são as formações que você faz depois, são as especializações. Né? Por isso que eu tenho várias especializações aí, dentre elas, sexualidade é uma. Então, é uma especialização que eu fiz depois da faculdade. E aí sim eu comecei a atender, porque aí você aprende, né, o manejo mesmo, clínico, do atendimento das pessoas que têm disfunções sexuais. Uma coisa muito interessante, né, do tema mesmo que a gente está falando, da mulher, né, se a mulher gosta de sacanagem ou não. Muitas das disfunções e dessa repressão da mulher não expressar, não falar o que gosta, o que quer, que vem da criação. Então, muitas vezes, só de você orientar, se dizer pode, né? O que é mito hoje, o que é tabu? Ai, mulher se masturba? Às vezes você pergunta para uma paciente, você fala, mas você costuma, né? Você conhece seu corpo, você costuma se estimular sozinha? Como é que é com um parceiro, parceira? Ou... Não, sozinha não. Ainda hoje, tem mulher que não conhece o corpo. Então, conhecer o próprio corpo é fundamental. Geralmente, acho que é pecado, que é errado, que não tem graça, sei lá. Ela cria um bloqueio, pecado, né? Que é sujo. Que o menino, desde muito cedo, ele vai fazer xixi, ele pega, né, no órgão genital. A menina não. Se a menina deu uma coçadinha ali, tirou a calcinha que tava... Tira a mão daí, é sujo, é feio, é errado, é pecado. Então vem uma conotação de sujeira, de pecado, de errado. E o menino é diferente, né? Ele tem ali uma autorização mesmo, porque ele precisa pegar para poder fazer. E aí ele descobre, né? Pega aqui, pega ali, é gostosinho, é gostosinho. E não que a menina também não se estimule, porque também é gostosinho, né? O fato de limpar a criança, se de alguma forma tá... O toque vai acabar tem estimulando. Qual que é a diferença de um abuso e de um cuidado? É a intenção do adulto, né? Que isso é importante também. É interessante você falar sobre isso. Eu não sei se eu já comentei no podcast aqui, mas uma amiga minha, uma vez ficou brava, ela era separada e o filho passou o final de semana com o pai. Quando voltou, o filho, mãe, quero tomar banho. Mas por que você quer tomar banho? Não, quero tomar banho. Mas você já tomou banho lá na sua mãe, né? No seu pai? Ah, não, quero tomar banho. Aí eu falei, lixo, tanto meu saco que eu fui dar banho. Quando foi dar banho, ela falou, mãe, põe um chuveirinho no meu pipi.
Aí ela ficou doida. Mas por que você tá falando isso? É porque a tia, quando foi me dar banho, pôs. Nossa, ela ligou pro marido esculachando, porque a irmã do ex-marido deu banho, acho que quando botou ali deve ter dado uma sensaçãozinha, ele ligou que aquilo era bom. Ela já achou que era um abuso, que não sei o quê, né? Bom, na época ela só comentou, eu não estava participando do caso, mas acho que ia ser difícil, mas o que você falou, nem sempre foi a intenção, né? Então, a intenção era mesmo, né, de uma sacanagem, de estimular o moleque. Aí é uma questão de conversar, então, né? Aí é uma questão do adulto ter ali uma perversão. Agora, não, às vezes colocou lá, tipo, né, lava aí, puxa, até pra ela não pôr a mão. Então, e claro, você coloca um chuveirinho ali, é gostosinho, né? Faz a massagem. Então, o menino falou, opa, dá choquinho aqui, põe de novo. Porque a criança, ela vai descobrindo dessa forma. Sim, ela não sabe se expressar, vai falar isso. Deu um choquinho aqui. Deu um choquinho. E em contrapartida, ela me contou que também, que o filho na época tinha 5 anos, isso há muitos anos, que a vizinha tinha uma filha e ela foi brincar. Quando ela entrou, foi entrar, ela percebeu que a menininha, ele estava deitadinho no chão e a menininha sentou em cima dele e ficou se esfregando. E aí ela ficou parada só assistindo e achou graça. Eu falei, engraçado, né? Queria saber se ela fosse a mãe da menina, se ela ia achar graça, né? Porque ela falou, não, deixa eles ali. Aí eu até comentei, falei, tá, mas e a mãe da menina, né? Ela, mas eu vi que não tinha... Ela se desculpou de certa forma. Mas cria-se isso, o menino pode tudo, né? E a menina não. Então, mas quando isso também acontece, é importante orientar a criança, né? Poder chamar, falar sobre... Vamos brincar de outra coisa. Muda, né? Ou então chegou em casa, pegou lá o menino se masturbando, ou a menina, né, se estimulando, de falar, olha, aqui não é lugar, né? Quando você quiser fazer isso, você vai pro seu quarto. E aí, já falar pra criança da importância de cuidar do corpo. Sim. Né? Porque é gostosinho mesmo mexer. E às vezes algum adulto pode ver aquilo, se excitar com aquilo e começar a mexer na criança. Aí é um grande problema. Né? Então, isso é uma o que dá oportunidade de você conversar com a criança e já começar a falar, né, com relação ao cuidado. Olha, é o seu corpinho, ninguém deve colocar a mão. Né? Se alguém colocar a mão, você tem que falar pro papai, pra mamãe, você tem que contar. Porque às vezes aquele adulto que tá mexendo na criança, ele acaba ameaçando, né? A história do abuso disfarçado de carinho. Senta aqui no colo, é um carinho. Então ninguém faz carinho ou tem segredo. Esse aqui é o nosso segredo. Não existe isso. Então não existe. Então tem que dar segurança pra criança. E não brigar. Porque quando você briga, a criança fala, opa... É uma coisa errada aqui. Então, se acontecer, eu não vou falar pra minha mãe, porque ela vai me dar bronca. Ou pro meu pai, ele vai me dar bronca. E talvez essa pessoa que tá dando carinho tá sendo uma pessoa legal e o meu pai tá dando bronca. Exato, porque quem faz isso, geralmente é muito legal. Que eu acho que casos, pelo menos que eu assustador isso. Dá um pouco de assustador. Eu tenho um filho pequeno, então... assustador. Esse tipo de coisa pode gerar algum comprometimento no adulto? Sim. Ele pode ter podcast. Mais um cara. Geralmente eles têm podcast. Quando são abusados, quando são muito novos. Não, pode sim. Tanto em homens como em mulheres. A gente fala muito das meninas abusadas, mas tem muitos meninos abusados na infância. Sim. E por conta, né, da cultura machista não se fala. Por quê? Porque o homem, imagina, homem, você tem que iniciar mesmo a vida sexual, não tem problema, meio que deixa de lado. E o próprio homem fica envergonhado de falar sobre. Vão achar que eu sou muito fraquinho, que eu sou muito mimimi. E tem muitos homens assim com sérios problemas, não só de disfunção sexual, mas de quadros depressivos seríssimos por conta de abuso na infância. E de não ter tido alguém para falar, ou se falou, não acreditou, ou se falou, não foi ouvido, né, na dor, porque é uma dor isso, né? Sem dúvida. As taras, o que são taras e de onde que elas vêm, Rose? Então, tem aí algumas teorias, né, da fase do desenvolvimento psicossexual, que é da fase oral, anal, fálica, que é alguma fixação nesse período. E tem também, assim, quando você inicia na fase genital, como você iniciou. Então, tem várias teorias, né? De como você iniciou a sua vida sexual. O pessoal no interior é muito comum, né?
Começar com o animal, com a galinha, com a tal da barranqueira, né? Barranqueira que o povo chama. Não sei, o que é uma barranqueira? Com coqueiro também. Então, com os bichos. E às vezes a pessoa acaba desenvolvendo uma zoofilia, né? Porque iniciou a vida sexual daquele jeito. Ou foi ter uma relação sexual e de repente tinha uma coisa do pé, da mão, e aí ele desenvolveu ali uma outra fixação, né, que é o fetiche, que é por partes, né, não é o corpo inteiro, são Adoro partes. um cotovelo. Ué, tem gente que tem gente que tem por amputados, por cotovelo, por partes mesmo, né? Fiquei sabendo de gente que faz sexo com a colostomia do outro. Sim. Não. Gente, tem de tudo. Quando a gente entra para este campo, tem de tudo. Que pede pro outro se vestir de bebê, elementos escatológicos, né? Fezes, Então, urina. isso a internet trouxe muito à tona, mas eu lembro que antigamente existiam as revistinhas Rudolph. Era extremamente escatológico e pesado. Era um negócio assim que dava asco de ver. Só que era uma revista que vendia. Então, tem público. Então tem, e aí de onde vem? Então tem várias teorias, que pode ser desde de uma questão de uma fixação dessas fases, desde criancinha, e de quando você iniciou, né? Então qual foi o maior estímulo que você teve, como é que foram, o que te excitava na ocasião. Hoje tem uma coisa assim muito importante, né? Fica aí até um alerta. A molecada está iniciando muito a vida sexual com pornografia. É verdade. Porque o acesso é muito fácil, né? Na minha época era a revistinha Playboy, as revistinhas, né, que rolavam. Tinha umas... Era estático. Um filme, outro. E era difícil. A molecada passava aquilo como contrabando, né? Na Exato. escola, trocava aquelas páginas tudo Adorava coladas. Eu gostava de aquelas revistas de vídeo, que tinha aquelas revistas que era um catálogo do que estava saindo naquele mês de filmes. Então, De Volta ao Futuro. VHS. Aí tinha dos VHS, sessão final, sessão pornográfica. Aí você via uns peitos ali e falou, era o máximo, né, que tinha, era aquilo, né, aquela coisa louca. Revista Manchete também, de carnaval, tinha muito peito, cara. Também. Tinha peito. Jornal, né, na época do carnaval, verdade. Então hoje não, né, uma que o estímulo era menor em termos de conteúdo, né, porque um peito já excitava. E hoje não, é pornografia pesada mesmo, isso né? Tá virando referência pra essa molecada nova aí. Então, a molecada que tá iniciando a vida sexual já tá iniciando com isso. Que isso é muito preocupante. Por quê? Porque é uma coisa que não existe, né? Esse tipo de sexo, realmente, a vida real é de outro jeito, é de outra forma. Então, o pênis não é daquele tamanho. Ufa! A mulher não jorra daquele jeito, embora tenha aí as mulheres que, né, têm essa capacidade de ejacular e tudo mais, mas não é uma mangueira aquilo. Né? O cara não fica aquele tempo todo de pau duro daquele jeito, né? Tem edição, o cara toma remédio. Então tem pausa. Tem pausa. O cara para. Às vezes é no outro dia que o cara continua. Eu trabalhei uma época com um produtor de filme pornô gringo, que ele vinha pro Brasil. Verdade, eu vinha pro Brasil e ele precisava de um intérprete. Então eu fui intérprete dele. Era intérprete mesmo? Disso. Todo mundo pergunta isso. Amanhã vamos achar um filme. Vamos ver um filminho. Rojão e as cabritas. Toda namorada pergunta isso. Não vou achar em você. Não, nunca. E sim... ia fechar contratos assim, a gente fechava e era tudo gravação, era feita em motel à tarde. E assim, pausa, toma um café, não, toma um remedinho, toma aqui. Não dura aquelas 2 horas, não, gente, o cara volta. Então, tanto ele e a moça também, porque somos seres humanos, cansa, entendeu? Claro. E ali é mecânico, ali não tem envolvimento. Não tem envolvimento, é tchaca-tchaca e edita o filme, faz e tudo mais. Então a molecada acredita naquilo e sai em busca daquilo, né? Tanto meninos como meninas. E aí a gente tem um outro problema. Tem o público adulto também viciado nisso. Um problema o adolescente iniciar assim e tem o adulto também que está viciado. Então tem aparecido muitas disfunções sexuais, né? Em homens e mulheres também, mas muito mais no público masculino. Por conta do vício em pornografia e masturbação.
Que é o casadinho, né? Que você tem o estímulo. Ultimamente eu acabei ouvindo algumas propagandas em rádio sobre isso. Então, assim, se você tá se masturbando muito, isso é perigoso pro seu relacionamento e tudo mais. Então, tá vindo também à tona até pro... No rádio, isso? Em rádio, sim. Eu já vi na internet coisa assim, falando tipo assim, você tá passando muito tempo no banheiro? Aí você fala, como assim, né? Em rádio. E é sobre isso. Em rádio à tarde eu ouvi. Exatamente a mesma propaganda. Então, isso pode estar prejudicando o seu relacionamento, não sei o que, blá blá blá. Então... E prejudica porque a pessoa vicia naquilo e só vive com aquilo, é isso? E a vida dela... Então o que acontece? Tem uma coisa que é neuroquímica, né? Quando você... Que é vício é vício. O seu próprio corpo, você não precisa ingerir algo externo, né, para se viciar. Não precisa ser uma química de fora, o seu próprio corpo produz. Então a dopamina, né, que é o que comanda aí a questão do prazer, ai que gostosinho, né? Você começa a ver o pornô, então você tá vendo, tal, legal, e conforme você vai vendo, que você vai viciando naquilo, o seu cérebro ele vai precisando de mais dopamina. Então você começa com papai e mamãe, dali a pouco você já tá vendo grupo, dali a pouco você já tá vendo com travesti, dali a pouco você tá vendo com... repolho. Com repolho, depende da fantasia, né? Com escatológico... Aí você vai vendo assim coisas de aberrações. Então, você vai buscando mais. Então, o cérebro você vai buscando cada vez mais. Exato. Ele tá dando um pouquinho, você tá querendo coisas mais pesadas o negócio. E aí, quando a pessoa vai para a relação real, ele fica naquela questão muito genitalizada, é um sexo puramente genital. E o que é o sexo bom, gostoso? É a entrega, é o envolvimento. Se não Tudo, tem né? isso... É mecânico, você se masturba, que é o que acontece, né? A pessoa vai pra masturbação. Porque quando ele chega no sexo real, ele fala, ai, que coisa sem graça esse papai e mamãe aqui, né? Não tem o grau de excitação que ele encontra nos filmes pornôs que ele foi buscando, ele e ela, fantasia pura, que aquilo não é a realidade, né? Tem uma piada de WhatsApp que eu vi que tava lá uma manchete assim, escrito: rapaz teve óbito após 47 masturbações. Aí o melhor é o comentário embaixo. Opa, pessoal, descobrimos que o limite é 46. Ótimo são os comentários, né? É o mais engraçado. Então, pessoal, vai até 46, viu? Não passa disso. Mas isso, assim, dá a impressão que é só mais o universo masculino, mas também... Mulheres também. Tem muitas mulheres também viciadas em pornografia e masturbação. E aí tem dificuldade. Então tem todo um processo, um passo a passo, que é a história do NoFap, né? 90 dias sem masturbação e sem pornografia. 90? Não era 21? Não. Mas peraí, o que é isso? Como assim? Não, sem nada pra você se curar, é isso? Sem nada. E assim, desculpa, mas dói. A sacola dá uma doída, viu? Não dá. Homem, tem um negócio, principalmente quando é adolescente, começo de namoro, assim, que você vai dar os beijos e tal, mas chega ali e não vai até o final, né? Não vai até o final, dói. Então, mas é porque você entrou no processo de excitação. Então, seu corpo, ele teve toda ali uma movimentação, uma ereção, né? Uma excitação, e você não fez a descarga, né? Porque o que você precisa é fazer a descarga. Porque o próprio corpo, ele reabsorve, não vai explodir. As pessoas, o saco vai explodir. Não vai explodir. A impressão é essa. Dizia assim, não, tem que dar elevação, senão vai pro cérebro. Mas a sensação é essa, de que vai explodir. Mas o que você tá dizendo é que 90 dias, então sem pensar, assim, tipo... Não, sem procurar isso, né, a pornografia. E não ir em busca disso, né? E aí evitar pornografia e masturbação, porque você tem que zerar, né, ali o seu arquivo. Mas o mundo erotizado, como fazer isso? Então, aí você tem que evitar os gatilhos. O que são os gatilhos? Você entra, como a pessoa ela tá sempre buscando por pornografia, tudo que ela abrir na internet vem os gatilhos. Vai fazer o mercado tá lá berinjela. A pessoa cria também. Mas aí você tem que evitar esses gatilhos, né, mais evidentes. E aí você vai ter que sair das redes sociais e colocar meio que desafios para você. Então, essa semana você vai tomar banho gelado. Essa semana você vai fazer doação vai doar sei lá o quê, sopão lá no centro pro pessoal em situação de rua. Então você vai colocando. E tem alguns grupos na internet que você encontra que eles
grupos de autoajuda, né? Então eles vão se desafiando, tem um contador lá, tantos dias para masturbação, Sério? tantos dias para... Nossa, eu não fazia ideia que existia essas coisas. Tem. Então, e que é São muito os broxadores, né? Não Eu pensei são, que você não. tinha comprado Não, aquela... mas a função é essa, é te broxar. Tipo, ó, não é nem pensar nisso, cara. Mas na tem verdade, a coisa mais fácil, aquela cinta, lembra do Código da Vinci? castidade. Não que você botava aquela cinta na coxa, assim, com os espinhos, cílios. você ia apertando e cravando aquilo na tua Nossa coxa. Cílio, Senhora. né? Um E negocinho. vai dando a chicotada nas costas, que é o celibato lá. Autoflagelo, né? É. Não precisa disso. Mas aí você tem que ter consciência. É muito difícil. A gente tá falando aqui, parece que é fácil, mas para quem tá... Gente, é vício, como qualquer outro vício. A pessoa, ela tem que se conscientizar e ela tem que, de fato, seguir aquilo à risca. Às vezes ela rouba, né, ali na contagem. Foi só uma, foi... Tem que ser os Então, 90, volta Zerou, do zero. tem que zerar. Eu não sou nenhum profissional, não entendo, mas eu sempre pensei o seguinte, eu sempre troco um vício por outro. Tudo que é demais, tudo que é excessivo faz mal, inclusive água, por exemplo. Sim. Então tem gente que... Teve uma época que eu tava Forrest Gump, eu só queria correr, só corria. Aí eu senti que eu estava viciado nisso. E aí eu troquei por um outro vício que Por pinga. por cachaça. E aí eu troquei a cachaça por um outro. Não, mas assim, fora a brincadeira, eu sempre pensei em trocar um vício por outro. Não, Então, aí não tá adiantando, você tá trocando. Acontece. Para quem é compulsivo, é muito comum a pessoa trocar uma compulsão por... Muito comum. Comia. Né, ou compulsivo por sexo, porque uma coisa é o viciado na pornografia e masturbação e outra coisa é a pessoa compulsiva por sexo. Eu ia te perguntar sobre isso. Não é nem seletivo, né? É o que chegar, A pessoa chegou. é um perigo para ela e para o outro, porque qual a diferença daquele tipo que tem a questão do desejo mais elevado, que ele busca por sexo com frequência, e o compulsivo, né? A pessoa que tem desejo mais elevado, ele tem controle daquilo. Tipo, hoje eu vou transar, mas ele espera, chega na hora, com o parceiro ou parceira, né, devidamente, né, com seus cuidados, preservativo ou não, tem todo, né, um cuidado com isso. O compulsivo, ele tá aqui, de repente, Gruda na perna igual um cachorro. Ele sai do meio de uma reunião, ele começa a se prejudicar no trabalho, socialmente. Às vezes ele até tem, né, uma parceria ali fixa, também compromete a relação, ou ele nem consegue criar vínculo afetivo com alguém, porque é roleta russa. O cara é uma E é muito arma. comum isso? Não é muito comum, não é a coisa mais comum, mas tem bastante existe. gente. Eu ia te perguntar sobre o vício. Existem mulheres que falam, eu sou viciada em sexo. Quando ela diz isso, ela tem um vício que extrapola qualquer coisa normal? Ou é meio que uma autopropaganda? Então, depende. Pode ser um vício, sim, porque o vício não é só do homem, é da mulher também. Tem muita mulher também viciada. Tem grupos, né, de terapêuticos para trabalhar com isso. E às vezes também, né? Mas quando é viciada, assim, a mulher fala, eu sou viciada em sexo, ela vai transar à torta e direito com quem for? Também, da mesma forma que o homem. Vício. Se a mulher ela tem uma compulsão sexual, ela também vai... Ela precisa de algum cara, independe de quem seja. Também. Tá. E às vezes ela nem tem orgasmo, nem sempre ela tem orgasmo, mas ela precisa uma coisa assim ensandecida. Tapar aquele buraco dentro dela. O vazio, aquele vazio. Que piada machista minha, desculpa, gente. Porque às vezes é com mulher, né? Não vai tapar, vai só colar o véu. Exatamente. Mas chega, tapa pelo menos a entrada do ar ali, né? Mas assim, porque a gente sabe que tem todo mundo faz autopropaganda, existe realmente a compulsão, tem uma série de coisas. Por exemplo, um caso que eu ouvi dizer que os advogados, é muito famoso entre os advogados, de uma psicóloga que ela tinha uma tara com homens sujos e a polícia uma vez pegou e teve que ter um advogado para defender porque ela fez o atentado ao pudor, né? Porque ela ia pra rua, achava um mendigo e ela tinha que transar. E a polícia pegou transando, pegaram lá, viram que a mulher não era uma mendiga, levaram para fichar e ela era uma psicóloga que tinha essa coisa com homens sujos, né? Isso tá dentro de uma tara, um problema, que seria um pouco isso. É uma fantasia, né? Mas aí é dentro de um transtorno de preferência.
Essa coisa do desejo, da fantasia, da vontade, isso também é muito cultural, é muito da época. Além do que tem um atentado ao pudor, tem o prejuízo que ela traz para ela, tendo relação com uma pessoa suja, né? Questão de infecção, tem aí sérios comprometimentos. Você disse da época porque existe sazonais? Então, o que acontece? Por um tempo, a tesão por pessoas mais velhas, gerontofilia, né? Que é o nome, isso por um bom tempo era uma parafilia. Então hoje o que a gente vê de casais, né, de mulher jovem com homem muito mais velho, ou o contrário, homem jovem com mulher, parceiros, né? Um muito jovem, o outro muito mais velho. Então por um tempo isso era considerado uma parafilia. Hoje não, hoje isso né? Você vê aí vários casos, vários até de famosos que têm relação com pessoas muito mais jovens, muito mais velhas. Então, por isso que eu digo assim, tem uma questão da época, também da cultura que a pessoa vive. Uma coisa é você gostar, se apaixonar, ter um relacionamento, ter amor envolvido, e outra coisa é você ter o tesão por uma pessoa bem mais velha, assim, só pra ter um relacionamento sexual, né? Creio que seja esse aí o paradigma da coisa toda, né? E o mais velho não pega nem mais ônibus de graça, né, cara? Então... tá difícil, nem né? isso, né? Mas você falou de fantasia, você acha que as fantasias, elas têm que ficar no mundo do imaginário ou ir a fundo dentro delas? Então, depende da fantasia. Nem todas você consegue colocar em prática, né? O legal é quando você tem um parceiro, uma parceira que topa aquela fantasia. Qual é o limite do saudável e o não saudável? Você estando entre quatro paredes e o seu parceiro, a sua parceira concordando com aquilo, topando com aquilo, não tem problema nenhum. O problema é quando aquilo é forçado, quando aquilo vem de um abuso, né? Então esse é um problema, quando a pessoa faz apenas para te agradar, mas ela não está curtindo aquilo, quando aquilo vai, né, para um lugar público, sendo que é um atentado ao pudor, quando aquilo tem um abuso de poder, que aí é um adulto, no caso de abuso de crianças, né? Então, qual que é o limite? É quando são dois adultos, pessoas conscientes, que sabem o que querem e que estão fazendo de livre e espontânea vontade. E a partir do momento que é legal, que ajuda, tranquilo, né? O problema é quando Então, isso é uma coisa que a gente sempre orienta, né? Quais são as indicações? Claro que tem todo um processo terapêutico para trabalhar as disfunções sexuais. Mas quando tem uma questão de inibição do desejo, da falta de vontade, principalmente para a mulher, né? Então, erotizar mais, o que seria isso? Ler contos eróticos, assistir um filme pornográfico, sim. Não é que é contraindicado a pornografia e masturbação. O problema é o excesso, né? Como você falou, até 46 só. Até a água em excesso mata, né? Afoga o pulmão. Então, né? Então a gente indica, assista um filminho, aí vai ver qual que é o canal que mais excita. Não tô falando do canal vaginal, tá? Tô dizendo o canal de comunicação que a pessoa tem que mais excita. Então, é leitura, é ouvir um conto erótico, porque tem alguns áudios, né? É verdade. Uns aplicativos que tem conto erótico. Tem até um bem bacana que eu sempre indico. Eu tenho muito tesão naquela RMS. Pelo amor de Deus, aquilo é horrível, né? Tem gente que curte muito, né? Não sei se chega a dar tesão. Mas... Pois é, né? Sei lá, ver a pessoa babando ali no teu ouvido. Há pouco, você mencionou de casais que tem essa fantasia e tal, mas vai passando o tempo e vai ficando tímidos, né? E inibe, e é muito comum, pelo menos em filme, aparece isso, quando a pessoa começa a discutir, fala, mas eu fazia isso só por você, né? Por que acaba a parceria? Então, uma das grandes questões é a falta de comunicação. As pessoas não comunicam, não discutem a relação. As pessoas sempre acham que discutir é uma coisa negativa, que vai gerar briga, que vai... Pode até ser, né? Por isso que tem uma coisa que a gente trabalha, a comunicação não violenta. Como é que você comunica o seu desejo para o outro? Como é que você fala
das questões que estão te incomodando ou que você gostaria que acontecesse, principalmente na cama, né? Sim, como é que você está comunicando? Porque às vezes você vai de um jeito, você não fala, você cobra. Pô, mas você não fazia assim, porque você... Ou eu fazia só porque era para te agradar. É muito importante. Começou uma relação... Seja claro e objetivo, não deixa a coisa estender, porque se você não fala no começo, depois você não vai conseguir falar, né? Porque a tendência é piorar. Então, se você é um tipo, eu gosto muito de sexo, mas já no namoro, seu parceiro ou sua parceira já não curte tanto, pense bem, se isso é uma coisa muito importante para você, quando casa, gente, diminui. Isso é excelente dica. Diminui, mesmo. Depois que casa, diminui. É muito comum diminuir. Tem casais que continuam? É a minoria, porque a grande maioria vai diminuir. Por quê? Porque sexo é uma energia que você investe. Não tô falando nada metafísico, tô falando né, do empenho que você tem, físico, de ir. Então tem uma coisa que é o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O que é isso? Eu me responsabilizo porque hoje eu quero transar. Então, mesmo que eu não esteja com aquela vontade espontânea, principalmente a mulher, porque o homem ele tem testosterona, né, regendo ele ao longo do mês. A mulher é uma flutuação de hormônio, né, absurdo. Então, tem um período que ela tá com mais pique e tem outro que ela tá na TPM. E que era um imenso tabu até aparecer o Viagra. O homem também sabia que tinha seu limite. Vai começar a ficar com 50, 60 anos, vai diminuir. Hoje já não, o cara já se garante porque tem a químicazinha que ajuda ele. Que ajuda a manter uma ereção vigorosa, porque o homem de 50, 50 e pouco consegue manter, mas já é mais borrachudo, né? A gente sabe que muda. Não segura mais a toalha, é isso? Não segura mais a toalha, mas ainda é possível ter uma penetração, né? Tem uma coisa assim, do casal que envelhece junto, porque a mulher também muda, né? Anatomicamente, a gente não muda só por fora. O homem é mais visível, porque ou ele tem ereção ou não tem, né? A mulher é tudo mais escondidinho, embutidinho, mas a mulher muda e muito, porque fica uma pele mais fininha, né? Tem uma questão do assoalho pélvico, que a Líris deve ter falado aqui, da importância de exercitar, principalmente, né, depois de uma certa idade. O ideal é exercitar a vida toda. Mas quando você chega, né, fica mais velha, é fundamental, porque é uma questão de saúde mesmo, né? Tanto por conta da incontinência, por conta de manter a saúde dessa região. Então, o homem que envelhece junto com a mulher, esse homem já não tem mais aquela ereção tão vigorosa, aquela britadeira, né? Já tá mais molinho e tal, mas ele ainda consegue manter uma penetração naquela mulher que já está com uma pele mais fininha. Então, esse é o ideal, mas nem o sempre. Ideal é esse nem sempre juntos. Mas que nem sempre é possível e ok também. Então, é muito importante que a mulher cuide da região genital. Se ela não tem um parceiro, né, algo do gênero, uma parceira, enfim, para manter, porque quando a mulher tem orgasmo, ela mantém as contrações involuntariamente, né? Então, a importância do orgasmo, não só por conta da fisiologia, da parte física, mas também do neurotransmissor, do hormônio, de todo o benefício que traz isso. Você não tem um parceiro? Então compra um vibrador, mas um vibrador que você possa penetrar, né? Não só ficar ali estimulando o clitóris, porque isso é importante também, porque a vibração dentro ali da vagina, ela vai ajudar a recrutar a musculatura, melhorar o tônus, então é importantíssimo. E engraçado que esse é outro tabu, né? Tem muita mulher, não, pelo amor de Deus, não se sente confortável, tem essa coisa toda, né? Engraçado que eu acho que as pessoas, às vezes, não só as mulheres, os homens também, precisa, de certa forma, tratar a cabeça dele, né? De cima, né? Porque só que... Não, as pessoas têm que tratar realmente essa questão psicológica, entender muitas coisas que ela criou ao longo do tempo. Mudar a questão do tal do mindset, né? Mudar o pensamento mesmo. Né? É poder evoluir e pensar, olhar para a pessoa, porque acho que tudo é sacanagem, é pornografia, é putaria. Posso falar putaria? Pode falar o que você quiser aqui. Isso aqui é uma putaria. Então a gente tem que pensar que é uma questão de saúde também. É saúde não só física, como mental. Porque os benefícios do orgasmo, né, de você manter ali o contato com a outra pessoa. Então tá, um casal que tá mais velho, que
né? O cara já não tem aquela ereção toda. Fica só no rala e rola, só no beijinho, só esfregar ali, né? Ficam os dois só peladinhos. Só no Netflix então, também. Netflix e deitadinho, peladinho, agarradinho, já é uma delícia também. Já é legal. Né? Você assim, tem que ir mudando também. Eu vejo muita evolução, vem muita coisa por aí. Então a gente, quando eu era criança, logo apareceu a pílula do dia seguinte, não, o anticoncepcional, depois veio a pílula do dia seguinte, veio a AIDS, aí veio a pílula pro homem também, pro Viagra e tudo mais. Vem vindo. Tem alguma coisa que você consegue prever o que vem pela frente? Tipo, pra mulher também vai ter o Viagra feminino? Então, já saiu aí, mas não emplacou, né? Que era o Viagra rosa. Fazendo uma analogia, mas ele tinha... Porque o Viagra, ele é um vasodilatador, né? Então, ele atua ali na circulação sanguínea, é um vasodilatador, que é o que facilita, tanto que fizeram algumas pesquisas com Viagra mesmo em mulheres no período de menopausa. E até surte um efeito, por quê? Porque na mulher também tem uma irrigação, tem uma vasodilatação na região genital, mas que não teve assim sucesso, né? Não foi tão eficaz. Teve uma melhora? Teve, mas não significativamente para poder vender como um estimulante para a mulher. Aí desenvolveram o tal do Viagra Rosa, que tem lá o nome, mas ele tem uma ação central, né? Mais neurológico, e que também não emplacou. Então, o que eles estão investindo de fato é em algo para a mulher, né? Que até hoje não tem. Tem aí algumas reposições de testosterona para tentar melhorar, aumentar, mas que ainda assim não é tudo isso. Tem uma coisa assim que é da cabeça mesmo, né? Do quanto que a pessoa... A história do desejo responsivo, do quanto a pessoa ela quer de fato se envolver naquela relação, o quanto ela se entrega, o quanto ela se permite. A mulher é muito sutil, né? Tem essa coisa muito da parte psicológica que precisa ser trabalhado. Quando vem um casal, né? Geralmente a queixa de inibição do desejo, que não tem vontade. Você vai vendo a relação em si, é uma relação que já está desgastada, é uma relação que não tem diálogo, não tem comunicação, geralmente é cobrança. Já acabou, né? É uma relação que já... acabou, né? Mas não tá legal, né? Não tá legal a relação e a pessoa vem com a queixa. Claro, né? Claro que isso vai aparecer na cama. Sim. Mas é um reflexo de como que tá toda a relação. Então você precisa organizar a vida desse casal, principalmente a comunicação desse casal, primeira coisa. No sexo, existe algum limite? Que tipo de limite? Então é isso que eu queria saber, porque assim, a gente falou das fantasias, né, que chegava, e eu vi um relato muito interessante, de uma mulher que falou, olha, tava querendo apimentar eu e meu marido, aí ficou aquela no âmbito da fantasia de um outro cara participar, não sei o quê. Eles foram numa casa de swing e o relato dela, tá? Eles foram, ficaram lá bebendo, se divertindo, de repente apareceu 2 molecão e ela ficou animada, o cara percebeu, achou legal, ela se envolveu com os dois molecão super viril ali, né? Os dois pra cima dela, azedou o relacionamento dela, porque falou que depois que ela viu e ele percebeu o prazer dela ali, que era uma brincadeira, ele fechou a cara, voltaram pra casa e falou que a partir daquele momento o relacionamento foi água abaixo. O cara não conseguiu aceitar aquilo por causa da idade, uma série de coisas. Por isso que eu te falo, em algum momento tem que ter um limite? Isso é uma boa pergunta. Quando o casal parte para ir para uma casa de swing, colocar uma terceira na relação, isso tem que ser muito bem alinhado antes de acontecer. Porque quem vai colocar o limite é o casal. Entendeu? Porque assim, às vezes tem homens que curtiriam muito isso, de ver a mulher transando com 2 garotões. Aquilo, para alguns homens, seria um super estímulo, super legal, ia pimentar, ele ia querer ir no outro dia de novo, porque para ele foi muito excitante. Então, quem vai colocar esse limite é o casal. Qual que é o limite? Pode garotão? Não. Porque aí cada um vai ter que checar. Às vezes a pessoa não sabe ainda. Eu não sei como é que eu vou reagir de te ver. Na minha fantasia é muito excitante. Mas será que eu vou bancar de fato te ver com outra pessoa? Que às vezes a pessoa não banca, ela chega lá. Então nessa hora, meu bem, vamos embora? Pra mim deu.
fazer uma palavra código. Ó, quando eu falar melancia, parou. Melancia. O pessoal do sadomasoquismo é isso. Tem uma palavra, eles têm um limite de dor, né? Que é a questão da dor. Então, até onde eu posso estrangular? Até onde eu posso enfiar aqui o canivete? Até onde eu posso bater com o chicote? Porque a pessoa tem um limiar de dor. Sim. Então, a hora que eu falar melancia... Parou a brincadeira. Parou. Esse é meu limite, né? Então, até aqui vai, espetou um pouquinho mais, pingou uma vela mais quente ali. Esse é o meu limite. E as pessoas, quando vão para esses clubes, né, que frequentam, eles respeitam isso, assim, piamente, né? Porque faz parte ali dos códigos. E é a mesma coisa, de repente estabelecer um código. Falou melancia, drink, sei lá o que, 1, 2, 3, é hora de, né, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Sim, né? E vai embora. Não, eu perguntei mais se o sexo tinha limite, Rose, porque assim, no âmbito da fantasia é legal, e às vezes você quer ir mais, mas também às vezes acontece da pessoa perder o encanto por aquilo virou uma coisa banal, tudo, fica o comum, e o comum perde a excitação, perde a graça, né? Então, é o que você falou, os casais têm que estabelecerem os seus limites, entender até onde que é legal, até onde está no âmbito da fantasia e da realização. Sim, né? O quanto que cada um suporta e sustenta aquilo, ver o outro praticando aquilo, ou também, e o legal assim, vá, mas por você, não porque o parceiro ou a parceira ameaçou, se você não for eu vou com outro, se você não for eu vou te largar, então aí é uma relação que já não tem respeito, né? Sim. Então não vale a pena se submeter nesse tipo, que é uma relação abusiva, inclusive. Então o limite quem coloca é o casal, é quem está vivenciando aquilo. Pode tudo? Pode. Desde que os dois estejam de acordo e que aquilo seja legal para ambos. Que nem eu falei uma vez, conversando esse negócio de ir no swing, eu falei, bom, eu não poderia ir porque é o seguinte, se eu não gostasse de alguma coisa, eu ia ficar invocado e eu ia estar errado. Então se você sabe que aquilo não ia dar certo, é melhor não ir, né? E falando em swing, um amigo conheceu um dono de uma casa de swing, que era um chileno, que disse o seguinte, eu amo Brasil. Ele falou, mas por quê? Porque eu tenho uma casa de swing. O cara vai, paga pra entrar, consome da minha bebida, eu como a mulher dele, no final ele ainda me abraça e fala, eu adoro você, cara. Ele falou, tem lugar melhor que o Brasil? Mas tem isso, né? Brincadeiras à parte, Rose, muito legal tudo que você tá falando, daria pra gente se estender a muito mais longo, só queria saber uma coisa, que a gente te introduziu falando, bom sentido, as piadas de dupla assim. A gente te apresentou aqui neste podcast dizendo que você também é consteladora, né? Você como psicóloga também atende, né? Como terapeuta. Onde que a constelação ainda dá para entrar nesse todo aí? Tudo que você quiser, essa parte sexual. Inclusive a parte sexual. Porque a constelação, o que é a constelação familiar? É uma terapia breve, né? Que em uma sessão você trabalha uma questão específica. Que coisa legal, hein? É muito legal, é muito... assim, para mim, particularmente no meu processo pessoal, porque assim, o psicólogo ele tem que estar sempre se trabalhando, porque senão é aquela história, né? Você só leva o outro até onde você conseguiu chegar, então você tem que estar o tempo inteiro se trabalhando. E a constelação para mim foi assim, fez um diferencial significativo no meu processo pessoal, então por isso que eu comecei a trabalhar com constelação, porque se para mim funcionou, foi muito bom. Vai funcionar mesmo para outras pessoas. E constelação é algo recente, né? Acho que é pro Brasil, né? Não é também mesmo fora, não é uma coisa tão antiga, né? Deve ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, por aí. O fundador foi Bert Hellinger. Bert Hellinger, que morreu com 90 e poucos anos. E a esposa dele continua o trabalho Continua. Eu li o livro Olha só, ele dele. virou estrela. Virou estrela. Eu ouvi o livro dele, é muito interessante, porque ele conta todo o processo, como que foi, teve as fases boas e quando ele foi condenado, e hoje realmente entender o que é a constelação sistêmica ou constelação familiar. Isso é um papo até para um próximo podcast, né? Mas é muito bacana, viu? É muito legal e você pode trabalhar várias questões, porque assim, a gente carrega, principalmente nessa questão de casal, né? A gente acaba repetindo padrões do nosso sistema familiar. Às vezes as pessoas confundem constelação com religião, com centro espírita, né? Porque baixou o santo. E não é isso. Porque quando tem os representantes, porque trazem, né, as sensações, as emoções, e não tem nada a ver com isso. Não é uma religião, não tem nada a ver. Não, tem nada a ver com isso. E às vezes essa repetição, né, dentro do mesmo sistema familiar, então...
é uma família que vários homens traíam, ou mulheres traíam, mulheres que não engravidaram, mulheres que se separam, né, dentro daquele sistema, muitas mulheres separadas. Então a gente vai meio que curando essas feridas. É muito lindo. Feridas que vêm de lá, de trás da sua ancestralidade, né? Eu novamente vou repetir, assistindo The Crown, mostra o padrão, como a família real vem repetindo padrões que vêm lá de trás, sabe? Aquelas bagunças todas de que casa não casa, separa, abdica trono, vem se repetindo ao longo dos anos. Eu falei, nossa, esse é o maior caso. Para quem gosta de constelação, assista The Crown que você vai entender muita então, coisa. Já que você mencionou também um filme, eu vou lembrar do Forrest Gump, que tem o Tenente Dan lá, que o avô dele morreu na guerra, o pai dele morreu na guerra e tal, e o Forrest Gump vai e salva ele da guerra. Que ele falou, você acabou com a minha vida, eu tinha que ter morrido. Na guerra, você acabou, as minhas famílias vinham morrer na guerra e você não deixou eu morrer. Mas, Rose, muito legal. Agora eu queria saber o seguinte, para quem tá ouvindo a gente e quer conhecer o seu trabalho, eu sei que a sua agenda de atendimento é muito difícil, são para poucas pessoas, mas se a pessoa quer conhecer o seu trabalho ou até mesmo passar por um processo terapêutico ou de constelação com você, como é que as pessoas te encontram? Eu peço sempre para me seguir no Instagram, porque lá eu divulgo todos os meus trabalhos, porque eu tenho vários trabalhos, tem a própria constelação em grupo ou individual, e hoje está tudo online, tá? Eu não sei ao certo... Que é até melhor. Quando eu volto pro presencial, se eu volto, né? Porque tudo funciona do mesmo jeito. Então tem os atendimentos, tem os grupos que eu faço, que é o Grupo do Mulherão, que é um processo terapêutico bem legal. Tem o Bora Fazer Acontecer, que é um processo de coach, também muito bacana. Então tenho vários trabalhos, né? Vários trabalhos, e pro ano que vem tem o de casal também, Vida de Casal, que também é um trabalho terapêutico, que vai virar um curso, que vai ficar lá na plataforma e tal. Então, quando estiver lançando, avisa a gente pra gente divulgar aqui. Sim, vai ser bem bacana, bem bacana. Vai ter sobre sexualidade, enfim, toda a forma aí de comunicar. E qual é o seu Instagram? Rose Vilela, com 2 L's no Lé, psicóloga. Rose Vilela, psicóloga, tudo junto. Rose Vilela, psicóloga, já vamos seguir aqui. E, bom, site, alguma coisa, ali é a base... É tudo, onde você jogar Rose Vilela, com 2 L's no Lé, tem YouTube. É que eu não tô alimentando o YouTube, mas em breve eu vou voltar a postar. Rose, você é muito legal. Vamos montar uma banda? Uma banda? Ela vai cantar isso? Não sei, vamos encantar. Eu sou péssima pra cantar. Não importa, é só pra ter a sua presença mais e mais. Já fiz teatro, serve. Olha, atriz também? Atriz também. É esse aqui o teu. Esse aí. Já estamos seguindo aqui. Bom, Rose, a gente tem aqui uma lembrancinha de quem vem ao Quem Pode Podcast, que é o nosso McLanche Feliz aqui. Que delícia. É apenas uma lembrancinha. Deixa eu ver. Pô, você sabe que eu sou curiosa, eu quero abrir já e ver. Que signo que você é? Você não falou o seu signo. E eu sou câncer. Canceriana, família, coração. Família, materna, né? Materna. Olha que legal. Tem umas coisinhas aí, a gente... que é isso aqui? É uma sacolinha pra ir no supermercado, pra trazer umas coisas. Né? Uma eco bag. Nossa, álcool gel. Ops. Que até há pouco tempo estava bem importante. Esse ano foi bem útil. Eu achei que você queria uma bucha de lavar louça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? A gente tá convidando as pessoas. Sabe por quê? A gente diz que o nosso podcast é ótimo pra ouvir quando tá ouvindo lavando a louça. Eu olhei e falei, gente, é uma bucha. Pro ano que vem a gente vai pôr uma escova pras costas, uma touca de cabelo. E não deixar a bucha de lavar louça, porque não há melhor momento de se ouvir o Quem Pode Podcast do que quando está lavando a louça. Bom, você sabe que lá na rádio, a gente não falou da rádio, né? É verdade, sim, você participa da rádio. Toda quarta, das 10 ao meio-dia, eu tô na Rádio Energia 97.7 FM. E lá tem uma brincadeira, né? Porque quando os homens ligam e falam, olha, porque a minha esposa não tá querendo mais transar, vai dormir cedo, não quer nada comigo. E eu sempre pergunto, você está lavando a louça? Então isso já virou meio que piada lá. Quando liga, os meninos já falam, mas você não deve estar lavando a louça. E tem que lavar a louça de cuequinha box branca. Opa! Tem essa. A mulher fica com tesão, cara. Vou te contar. Se você não fez isso ainda, experimente que você vai ver como vai mudar. Próximo brinde vai ser uma cueca, né? Cueca
esponja. Esponja, cueca, esponja e detergente. Isso. Tudo com o logo Quem Pode Podcast. Obrigada, viu? Obrigada. Imagina, pelo a gente carinho. que te agradece por ter vindo, realmente. Muito obrigado. Foi demais. É uma pena que o tempo é curto para tanta coisa. Eu já era seu fã, fiquei mais ainda. Obrigada, adorei. E viu? a gente fala, olha, gente, vale a pena seguir a Rose porque ela vai falar de assuntos que todo mundo vai curtir. De uma forma extremamente leve e legal. Exatamente. Ouçam na rádio, para quem gosta de ouvir rádio, tem esse tempo livre, ouve porque vale a pena, né, Rojão? Vale muito a pena. Obrigada. E é isso. Quem gostou, segue a Rose, segue o Quem Pode Podcast, que isso ajuda a gente. Como a gente falou, siga nas plataformas, no Spotify, no Deezer, Amazon Music, iTunes da Apple Podcast, no Google Podcast. A gente tá em todas as plataformas. Estamos no YouTube também, apenas com som. Não temos a imagem ainda para você ver a nossa beldade. Mas se inscreve. Quem sabe um dia, né, Rogério? Logo vocês vão ver como nós somos lindos. Se inscreva, ative o sininho e mande sua mensagem, que é importante. Que a gente vai responder, não xinga, se xinga a gente xinga Pode de volta. Pode xingar também, né? não tem problema. Mas é isso. Rose, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Ela é linda, além de tudo. Sim, sem dúvida alguma. Mas ela é casada, tá, Rojão? Por isso que eu vou chorar hoje. Você já tá chorando, a lagriminha tá correndo. Mas é isso, gente. Obrigado por ter ouvido até aqui. Um beijo pra quem é do beijo. Um abraço pra quem é do abraço. E até quinta que vem. Tchau. Tchau.